Olha, gente, no outono aumenta muito a incidência de serpentes e elas aparecem e sabemos que existem até cobras venenosas, mas também, gente, as não venenosas. Mas como que a gente vai saber diferenciar isso, gente? A nossa convidada, a bióloga Letícia Sueiro, vai nos dar várias dicas sobre este assunto. Já estou aqui com ela, com a Letícia Ruiz, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer. Como é que você aí decidiu trabalhar, né, com as cobras? Eu sei que você é bióloga, trabalha também com outros bichos, mas as cobras, as serpentes, aí é a tua vocação maior, tua especialidade, né? Me conta um pouquinho sobre isso, Letícia. Então, eu fiz ciências biológicas, né? E aí a gente tinha que decidir fazer estágio, fazer um TCC. E eu fui fazer um curso no Instituto Butantan, numas férias que eu tive durante a minha graduação. E aí eu fiz um curso de uma semana lá, voltei encantada. E aí eu fui pedir estágio para uma professora minha, que cuidava do setor de répteis lá da universidade que eu me formei. E aí lá eu comecei a fazer o estágio, aí eu fiz meu TCC, eu publiquei esse meu trabalho, né, a monografia, e aí eu me apaixonei e adentrei. Nossa, é super interessante, né? Porque geralmente as mulheres têm medo, né? Os homens também. Também. Né? Sempre tem homem aqui no estúdio que tá com medo das cobras, né? Mas geralmente as mulheres têm mais medo, né? E você nunca teve medo de ter contato com esses bichos? Sempre foi uma coisa muito natural pra você? Sim, e assim, o respeito em primeiro lugar, né? Então, são animais que a gente deve respeitar e entender o comportamento deles, porque aí a gente consegue controlar o nosso medo e também fazer um manejo desses animais da melhor forma possível. Então, tava contando aqui, né, na entrada da nossa pauta, falando sobre as cobras venenosas e as não venenosas também, né? Quantos % de cobra a gente tem aí que é venenosa, que é perigosa? Como que é? Conta pra gente um pouquinho. Bom, então assim, a gente tem uma diversidade incrível de serpentes no mundo, né? A gente tem aí quase 4.000 serpentes, um pouquinho mais, inclusive, e aqui no Brasil também. Só que desse montante de serpentes, só 10% que é venenosa, né? Que a gente considera peçonhenta, né? Então, assim, a minoria das serpentes, de fato, embutem um risco pra gente. Olha só, e aí as pessoas acabam, né, não sabendo disso e acaba até matando o animal, né? É que também, né, gente, eu não pagaria pra ver, não, se é, não. Olha a boca dessa, é abertona. Gente, essas cobras são cobras que não estão vivas, tá? Vamos falar, explicar direitinho, né? Justamente, são parte de um material didático, né? Eu sou professora, estudo, né? Isso, exatamente, eu sou professora, coordenadora de curso, então a gente tem que ter esse material pra gente passar essas informações para futuros biólogos, né? Então a gente está formando novos profissionais que vão trabalhar com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, então a gente tem que ter esse material para que eles possam praticar. Né? Então aqui a gente tem uma jiboia, né? Que é da nossa fauna. A gente tem uma coral verdadeira, uma coral falsa. Ó, vamos você quer pegar pega na mão aí, vai mostrando? Que eu acho que vai ficando mais fácil. Isso, a gente mostra pra aquele rapaz ali bonito, aí, ó. Aqui, ela tá um pouco descorada por conta da substância de fixação. Mas elas, né, essa coral aqui, ela tem cores bem vibrantes. Aqui é uma falsa coral e aqui é uma coral verdadeira, né? Então a gente vê que tem um padrão bastante parecido. No entanto, o que a gente utiliza? Qual que é o único parâmetro? Mostra aqui, ó, pra esse ladinho. Isso, qual que é o único parâmetro confiável que a gente tem pra diferenciar uma coral verdadeira de uma coral falsa? É a dentição. Então a gente de fato tem que deixar essa identificação para os profissionais. Porque elas são pequenas, exato, né? São pequenas, são difíceis de diferenciar. Então, assim, a instrução é: você viu, entrou em contato, né? Acabou, estava fazendo uma trilha, achou uma serpente? Coral, se afasta. A tendência dela é afastar também. Essa daqui que você falou é a nossa jiboia. Nossa jiboia, que também não é peçonhenta, né? Mas vejam que o fato dela não ser peçonhenta não significa que ela não tem dente. Que ela não tem dente. Ela tem vários dentes, a gente vê aqui, são dentes serrilhados, bem, né, pontiagudos. Olha, dá pra ver bem mas ela não tem veneno, então ela não tem um aparato inoculador da substância que ela produz. Por outro lado, a gente tem aqui as duas bonitas, né? As rainhas, né? Que são as jararacas e as cascavéis. A gente tem várias espécies de jararacas no nosso país, mais de 20. Cascavel a gente só tem uma, né? Tem ampla distribuição. A cascavel é aquela que tem o chocalho, sininho, né? Isso, o chocalho, né? Que o pessoal fala. Ó, aqui esse chocalho tá curtinho, né? Tem 2 botões apenas, né? Segura aí pra gente pegar no detalhe. Isso, olha aí, ó, tá vendo? Ó, dá pra você ver bem de pertinho aí. 2 anéis que se formam cada vez que ela troca
de pele. Essas daí, geralmente, onde que encontra mais esse tipo de serpente? Então, cascavel, ela está preferencialmente em ambientes como Cerrado, por exemplo. Né? Então, assim, aqui em São Paulo, a gente falaria de encontro de cascavéis Santa Isabel, sabe? Campinas pra cima, eu diria. Região, sabe? Isso. Que é mais o Cerrado mesmo. Exato. Agora, Jararaca está amplamente distribuída, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, são várias espécies, são né? Várias, são várias mais espécies, de 20 espécies aí, Isso. né? E ela tem embaixo uma... Como é que chama essa As escamas? pele? É uma escama? Isso, são escamas. Que é diferente também, Exato, né? com padrões de cor muito diferenciadas, né? Que faz com que a gente, inclusive, identifique algumas serpentes, né? Através desse padrão. Desse padrão. E as escamas são diferentes. A gente vê que aqui na cabeça as escamas são menorzinhas, aqui do corpo elas aumentam. E olha aqui as escamas ventrais, como elas são bem maiores. Mostra ali, ó. Né? As isso escamas aí, dessa ventrais. forma. Isso, ó. Né? Então, a gente tem essa diferença. Tudo isso é importante pra gente saber identificar o animal corretamente. Muito bem. Qual que é a função das serpentes na natureza, Letícia? Então, elas, assim como todos os outros animais, elas desempenham funções ecológicas, que a gente fala, né? Então, do que as serpentes se alimentam? Elas se alimentam de vários animais. E elas servem de alimento para outros animais também. Então, a gente fala que equilibra, né, o ambiente, por exemplo, controlando população de roedores. Né? Porque essas serpentes aqui, por exemplo, cascavel, jararaca, se alimentam preferencialmente de roedores, né? E também elas são alimento para aves, por exemplo. Então, se a gente extingue as serpentes do mundo, as aves não vão ter alimento. Olha só que interessante, né? Uma coisa vai juntando a outra, né? Tudo se completa na natureza. Tem gente que tem em casa esses tipos de serpentes, né? Geralmente, qual que é a espécie que o pessoal tem mais em casa, que gosta de cultivar em casa? Então, de acordo com a nossa legislação, a gente não pode ter animal silvestre da nossa fauna, né? A não ser casos específicos de criadouros de jiboia, por exemplo, né? Que daí vai ser tudo documentado, legalizado. Mas aí, então, a pessoa que quer fazer isso, ela vai ter que adquirir um animal que não é da nossa fauna, que é um animal gringo, né? Que são aquelas corn snakes, por exemplo, ou então aquelas pitons que são utilizadas em eventos, né? Mas é um animal que não tem características pra gente falar que é um pet, né? Eles não vão se apegar, eles vão... gente, sinto muito dizer não vão abanar rabinho quando a gente chega em casa. Não vai estar nem aí pra você. E falando um pouquinho agora do outono, né? Que é onde é o tema aí central da nossa pauta aqui. Por que elas surgem mais no outono? Qual que é a questão aí? Então, isso é muito interessante porque a gente sempre ouve dizer também acidentes, né, com as serpentes, elas realmente podem causar acidentes com a gente, mas aí a ciência trouxe, né, várias pesquisas que a gente vem fazendo que tem demonstrado um perfil sazonal. O que seria isso? Algumas estações em que alguns acidentes acontecem mais frequentemente. Então, olha que interessante, a cascavel, né, ela tem um perfil aqui no Brasil de causar mais acidente no outono. O que acontece no outono com a cascavel e com outras serpentes também? No outono é época de acasalamento dessas serpentes, né? Então, o macho está indo atrás de várias fêmeas na natureza. Isso aumenta o deslocamento deles e, consequentemente, aumenta o nosso encontro com as bonitas, né? Então, por conta da história natural dos animais, existe, então, algumas estações que a gente tem mais propensão de encontrar esses animais. O outono é uma estação que estão indo em busca de acasalamento e também de alimento. Porque a gente vai entrar no inverno, então elas precisam estar preparadas. Elas já ficam para enfrentar menores temperaturas. Mesmo aqui em país tropical, né? Eles são répteis, né? Eles precisam termorregular. Exatamente. Agora, jararaca, por exemplo, o perfil que a gente tem aqui no país é o seguinte: mais acidentes no verão, por filhotes. Por filhotes, porque os filhotes nascem no verão. E eles nascem, ó, a mãe jararaca, ela não tem um cuidado parental, que a gente chama, né? Então ela tem a parturição e os filhotinhos, cada um para um canto, beijo, tchau, exatamente. E aí eles precisam fazer o quê? Se alimentar. Então eles já vão para a natureza. Atrás de sapo, lagartixa e etc. E filhotinhos muito pequenos já com aparato inoculador de veneno prontíssimo. Esse pequenininho aqui é um filhote ou não tem nada a ver? Não, esse aqui é um filhotinho de uma serpente não peçonhenta, né? Vou mostrar aqui também, por favor. Isso. Uma serpente não peçonhenta. Olha o tamanho dos olhos, né? Um olho bem grande. Ela, né, como é um filhote, vai crescer bastante ainda. Mas esse daqui é o tipo de animal que é o mais encontrado, por exemplo, nas casas próximas, por exemplo, de ambiente florestado, próximo a corpos d'água. Isso, exatamente, é onde elas estão. E aí, por exemplo, encontrei
um bichinho desse aí, o que eu vou fazer, Letícia? Saio correndo, não saio, mato. Ai, essa hora é a hora que a gente vai, né, pedir socorro. Então, por exemplo, se a gente estiver numa trilha, né, a gente foi lá numa cachoeira, aproveitar o dia, né, e aí a gente acabou encontrando uma serpente. Se afasta, porque a tendência dela também é se afastar. Ela não tem esse instinto de ir pra cima. Não, ela quer sobreviver também. Ela sabe que é muito difícil encontrar um ser humano, né? Que é o principal predador dela, né? A gente sabe que existem predadores das serpentes, como as aves, mas o homem tem essa capacidade de acabar matando, né? E não tem essa necessidade. Se você encontrar uma serpente que você identifica como peçonhenta, uma jararaca, uma cascavel, você se afasta. Né? Não vai pra cima querer manipular. Tem gente que fala que tem que ficar parado, sem se mexer. Isso, deixa... É isso? Isso. Não tenta manipular, porque aí a gente tá embutindo risco, né? Então, assim, a gente tem dados hoje em dia, por exemplo, com a coral verdadeira, que muitas crianças, pacientes psiquiátricos, porque vão manipular, porque é um bicho bonito, né? Aqui tá, a coloração aqui tá a opaca. coloração não tá, né? Exato, mas são bichos brilhantes, né? São animais muito interessantes. Acaba chamando a atenção, então a pessoa quer pegar. Mas tem gente, a maioria das pessoas tem aversão, né? A esse bicho. Por que isso acontece? É cultural? É cultural. Isso, foi uma construção, né? Uma construção social, infelizmente, devido, né, a um sensacionalismo, a má informação, né? E ao fato de que elas, de fato, são animais que têm veneno, que podem causar acidente, mas que a gente tem toda uma conduta que pode evitar. E no caso de acidente, a gente vai para o hospital e vai ter um atendimento especializado. Tem, né? Já tudo já preparado, né? A gente tem também nosso Instituto Butantan aqui, que é um instituto também, gente, maravilhoso. Referência Quem não foi mundial. ainda conhecer, vá conhecer, é um lugar super bacana. Muito. Eu já tive a oportunidade de ir lá, até fazer uma matéria. E é um lugar sensacional. Sensacional. E foi lá que eu me qualifiquei, inclusive. Foi lá que você fez? Exatamente. Você também escreveu um artigo, pode mostrar pra gente? Um livro super legal aí. É um livro. pouquinho desse livro pra gente. Sim, é um livro Letícia. que a gente lançou em 2016. Tá. E recentemente a gente lançou vamos mostrar aqui uma atualização dessa obra, né? Tá. Em que eu participo de um capítulo, né? Um livro que fala das corais do Brasil. Juntou, né? Então, vários pesquisadores, né, se uniram para poder fazer vários capítulos. E eu participo. Esse é o que você Isso. capítulo que você... Exatamente, acidentes Essa com cobras daqui corais. é uma cobra coral como essa daqui que tá no nosso... Olha a diferença hoje. de cor, né? Tô vendo. A diferença de cor Dá pra ver aí que ela é bem brilhante, né? Justamente. Qual que é essa daqui? Essa pequenininha? Essa não, daqui, essa essa maiorzinha. daqui. Essa Isso. aqui, ó. Então, essa daqui, gente. Ó a diferença de cor. Tá? Do livro pra cá, né? Exato. Totalmente diferente, Muito gente. diferente. Vamos pôr aqui um do lado da outra. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. É que tá no formol, tá, gente? Tá? Isso. Diferença aí. E aí, esse capítulo você fala exatamente sobre as cobras corais do Brasil. Os acidentes, os exatamente. acidentes. O livro, exatamente. Daí esse capítulo enfoca os acidentes que foram atendidos no Hospital Vital Brasil, que é dentro do Instituto Butantan. Então é um capítulo que tem biólogos, né? Eu e a minha supervisora, a professora Selma, e médicos. Então foram analisados os prontuários e eu, enquanto bióloga, eu analisei os animais que causaram acidente. Né? Então a gente tem um perfil, né, da época de acidentes, se estava alimentado, se não estava, se era mais macho, se era mais fêmea. Então é esse tipo de estudo que a gente faz em conjunto com os médicos para a gente entender como é que é o perfil desses acidentes. O que eu não posso fazer em caso de um acidente? Você não pode demorar a buscar atendimento especializado. Quanto tempo, Letícia? Então, o tempo mais curto possível, assim, a gente tem referências na literatura científica que são 4 horas até você chegar no hospital e ter o atendimento para a soroterapia, ou seja, para você tomar, para você ser medicada com o soro. Que nas unidades de saúde a gente tem, né, além dos profissionais, os soros que são necessários. Cada espécie tem um soro específico. Então, se eu fui picado numa cascavel, é o soro contra a cascavel. Para esse tipo de cobra. Exatamente. Específico. Jararaca é um outro. Mas e se eu não sei que cobra me picou? Aí a gente tem um soro polivalente. Que aí serve para qualquer uma. Exato. Geralmente é o mais usado ou não? Não, porque geralmente as pessoas... A pessoa já fala qual é. Porque olha que interessante, Bárbara. Assim como é cultural, infelizmente, as pessoas preferirem matar, né, do que entender o que aquela cobra estava fazendo lá. Sim. Antigamente, teve, né, todo um trabalho que foi feito para que as pessoas... Foi acidentado? Pega a cobra e leva também.
pega a cobra, leva também, ou uma parte dela, entendeu? Porque daí o médico vai chegar e vai Já fazer vai a saber soroterapia. qual que é. Justamente. Então, isso prevalece até hoje. Então, as pessoas que chegam no Hospital Vital Brasil, dentro do Instituto Butantan, levam. Mas geralmente quando a pessoa ela toma picada, ela mata e leva... Como é? A cobra, depois de picar, ela morre? Como que é essa... Isso é muito interessante, porque cada questão. caso vai ser um caso. Tá. Mas o fato é que a grande maioria consegue levar. Mata ou leva. Tem caso que leva viva também, tá? Tem caso que a pessoa leva viva. Com atendimento ali, chama bombeiro, ajuda a pegar e etc. Então a gente tem uma coleção só de serpentes que causaram acidente. E é sobre esses animais que eu estudo. Que você estuda, né? Gente, que interessante. Quanto tempo que você demorou para escrever esse artigo, para ter essas informações? Nossa, isso é muito legal de ser perguntado, Bárbara, porque assim, a ciência ela leva tempo. É um investimento a longo prazo. Então, olha, eu entrei no Butantan para fazer minha pós-graduação em 2006. Uau. A gente publicou isso daqui em 2016. 10 anos coletando dados, juntando, exatamente. É muito tempo, Sim. né, Letícia? E a obra foi crescendo, porque recentemente a gente, né, aqui são cobras corais do Brasil. Sim. Aí a gente lançou agora as cobras corais da América do Sul. Então a gente vai incorporando, a ciência se faz no coletivo, isso é muito legal. Olha só, Letícia. E assim, você tem alunos, hoje você é professora, me conta um pouquinho aí da sua carreira como bióloga. Então, eu fiz biologia e aí depois eu fui para o Butantan fazer essa minha pós-graduação com as serpentes, com epidemiologia. E aí eu terminei meu doutorado, né, e fui ser professora universitária, que era uma coisa que eu sempre queria. Eu sempre quis ser professora, desde pequena. Meus pais são professores, né, então já era uma coisa já tá que... na veia, exato, já, né? exato. E eu tenho até aluna tua aqui hoje, no estúdio aqui com a gente, né, sim. que você trouxe aqui para acompanhar e aprende direitinho, viu? Que a gente precisa, é necessário esse tipo de estudo, apesar de ser uma coisa, né, que não é para todos, né, tem que ter o dom, né, exato, Letícia? Tem que se especializar, estudar, respeitar, né? Porque sem a gente respeitar a ciência, a nossa fauna, a nossa flora, a nossa biodiversidade, o conhecimento fica muito distante. Certo. Né? Então a gente precisa ter todo esse embasamento. E aí então eu estou em sala de aula formando novos biólogos, né? Novos recursos humanos para trabalhar, para seguir, né? Porque a ciência é isso, sabe corrida de revezamento? Certo, tem um pastão, a gente passa. Vai passando, a gente né? vai passando, justamente. É uma profissão muitíssimo importante. Hoje o nosso programa está aqui todo natureba, né? Mostramos aqui, né, o trabalho do Marcelo, que mexe toda com essa parte da fauna, da flora também. E agora a gente mostrando um pouquinho aí da nossa diversidade animal, né? Sim. Que, Letícia, é muito grande, é muitos estudos, são muitas coisas pra gente fazer. Olha, vamos mostrar aí mais um pouquinho de perto para vocês verem aí, hoje aqui no nosso programa, essas cobras, essa biodiversidade aí da natureza aqui, ao vivo para vocês com a Letícia, que é bióloga. Letícia, eu gostaria que você passasse pra gente mais informações. Tem um estudante de biologia, ele quer também fazer parte desses estudos das serpentes. Como é que ele pode buscar essa qualificação? Então, se ele tiver, né, interesse em ser um biólogo, ele vai buscar um curso de ciências biológicas, né, que a gente tem lá na nossa universidade, onde eu trabalho, a Universidade Guarulhos. A gente tem o curso de ciências biológicas, que é o bacharelado e a licenciatura. Então, o bacharelado vai formar o profissional para ser pesquisador. E ele vai escolher a área que ele vai se especializar. Certo. A licenciatura vai preparar esse profissional para dar aula, para estar em sala de aula e replicar esse conhecimento. E aí ele vai buscar as especializações em cursos, em instituições, né, de acordo com o perfil que ele tem. É muito importante ele saber que a biologia é, né, uma ciência muito ampla, ele tem que estar preparado para fazer escolhas. Olha, isso é muito importante, viu? Letícia, bom, eu já quero agradecer você, agradecer também foi a universidade que nos... Isso, coleção didática da Universidade de Guarulhos. Então, muito obrigada também, pessoal da Faculdade de Guarulhos também, que nos liberou aqui, né, essas amiguinhas para estar aqui hoje com a gente. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, telefone, Instagram, para quem tiver mais interesse no seu trabalho também, te conhecer e procurar. Tá certo. Nas redes sociais. Então, a gente tem, né, o Instagram da universidade, que é ung_universidade. Eu tenho também um perfil no Instagram que é @bioprospera, que é uma empresa de assessoria e comunicação científica, né? Que a gente trabalha com os dados, né? Para quem está querendo, né, na carreira da biologia, né?
E o meu perfil pessoal é @letsueiro. E eu tô à disposição para tirar dúvidas de vocês, para, né, atender novos profissionais aí, quem esteja interessado nessa ciência, que eu sou muito apaixonada. Muito legal. Agora uma pergunta, as cobras têm nomes? Vocês dão nomes para as cobras ou não pode? Porque eu lembro quando eu fiz faculdade, que eu fazia a parte de anatomia, não podia, né, tinha que ter todo até um juramento lá para você, né, falar, mexer nos corpos, nas partes e tal. As cobras têm esse juramento também, como que funciona? A gente, só uma curiosidade. Né, quando a gente trabalha em cativeiro, por exemplo, que a gente tem que lidar com esses animais vivos, a gente acaba dando, né? Tipo a braba, a bonita, né? A safada, né? É assim que a gente identifica. Os nomes bem especiais, né? Combina bem com essa galeria aqui, né? Mas é muito legal esse tipo de trabalho. Quero te agradecer, parabéns. Eu que agradeço. Pela coragem, né, gente? Porque não é qualquer um não que vai ter coragem de fazer esse tipo de trabalho. Letícia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E você, gostou, gente?